quadro funciona tanto na horizontal quanto na vertical, ok? Aposentadoria especial é uma coisa que é político, não é médico. Então a gente não tem como dizer que, por exemplo, você vai falar assim, olha, de repente o ruído é ruim acima de 80, depois de 97 ele passa a ser ruim acima de 90 e depois de 2003 ele passa a ser ruim acima de 95. O tímpano criou um calo? O ruído mudou? Não, nada mudou. O que mudou foi a política, ok? Então é isso que a gente tem que entender. Existem linhas de corte, cada data dessa aqui é uma linha de corte por causa da política, não por causa da fisiologia, nem da fisiopatologia e nem do agente. Nada mudou, mudou foi a política. Vamos supor, olha, uma coisa que eu fiquei assim muito indignada: cancerígenos. Ele vem aqui como presunção de exposição para químicos, ok? Aí ele vem aqui, passa com EPI eficaz, e aqui, a partir de 2014, ele passa a ser cancerígeno. Quer dizer, de um dia ele é que suco, no outro dia ele é cancerígeno. Dá para entender tecnicamente uma coisa dessa? Aí lá vamos nós para a procuradoria perguntar se a gente poderia. Nossa, que é isso? Nós vamos perguntar se a gente poderia retroagir os cancerígenos e deixar esse cancerígeno ser para todo o tempo, o que é lógico, lógico, tecnicamente falando, como médico. Porém, como político não pode. Por quê? A partir de 2014, você vai conceder um período de aposentadoria especial para esse indivíduo aqui, que não teve recolhimento antes de 2014. Então, você vai criar um ônus sem ter recebido antes, porque você está aposentando o cara. Por isso que não pode ser retroativo. A gente entendendo isso, nós vamos entender por que tem essas linhas de corte, entendeu? Vou começar a falar aqui dessas datas, vou falar dos intervalos e depois eu vou falar da parte vertical do quadro, ok? Então, olha, até 28 de 4 de 95, o que é importante ver? A gente clica aqui no número 1, que é o primeiro período, ok? Só falta não funcionar. Se não funcionar, a culpa é do Marco que me ensinou errado. Deixa eu tirar aqui, pera um pouquinho só. Por que ficou com essas riscas vermelhas, hein? Coisa estranha. O período 1 é uma análise de períodos trabalhados antes de 28 de 4 de 95. São usados os anexos 1, 3 para agente físico, químicos ou biológico. Deve ser analisado também por servidor administrativo para verificar se tem enquadramento ou não por categoria profissional e depois por perito médico federal. Esse item aqui tem que tomar cuidado, porque primeiro o administrativo tem que ver se tem enquadramento ou não, para depois a gente fazer a nossa análise. Se tiver enquadramento administrativo, não mexa no processo, devolva, tá? A documentação para análise pode ser o IS 132, SB40, DISES BE 5235, DSS 8030, DIRBEM 8030 e o LTCAT só vai ser exigido para o ruído nesse período. É exigido que o trabalhador esteja exposto de forma habitual e permanente. O agente ruído é avaliado por presunção de exposição, quer dizer, sem a necessidade de mensuração. Não se leva em consideração o uso de EPI. O limite de tolerância para ruído é 80 e há previsão legal para enquadramento para os agentes frio, umidade, radiação não ionizante e eletricidade, ok? Então, nesse período anterior, tem enquadramento administrativo e médico. Os documentos é o DIRBEM 8030, que eu chamo de japonesinho. Japonesinho porque eles são todos iguais, porém os nomes são diferentes. Então, quando eu me referi japonesinho, todo mundo sabe que é o SB40, DISES 8030, DSS 8030, são todos idênticos, ok? Nesse tempo, a gente considera ele exposto o tempo todo o tempo,
Para químicos é presunção de exposição. Nesse período a gente não considera o EPI, ok? Os químicos têm presunção de exposição, ruído é 80 decibéis, tem enquadramento para frio, umidade, radiação não ionizante e eletricidade, pressão atmosférica, calor, trepidação, radiação ionizante e para biológicos, tá bom? Então, aqui o que, que a gente usa nesse período aqui? Anexo 1 e anexo 3. Eu vou abrir o anexo depois, eu vou falar primeiro dos períodos, tá? Período 2 vai de 28/4 a 13/10 de 96. São usados anexo 1 ou 3 para agente físico, químico ou biológico. A documentação para análise vai ser o japonesinho e LTCAT só para ruído. Nesse período para o período anterior, a única coisa que muda é a análise, que aqui só vai ser feito por médico perito. E no anterior a gente tem análise do administrativo também. Então essa é a única diferença com relação ao período anterior. Saímos do 2, vamos para o período 3. Período 3 é entre 13/10 de 96 a 5/3 de 97. Nesse período aqui, o que, que muda? Muda que vai ter obrigatoriedade do LTCAT e informação do EPC. Então vamos lá. Então no período 3, a gente vai usar também anexo 1, anexo 3, também só análise por médico. A documentação vai ser o japonesinho. Entre 13/10 a 5/3 de 97, o LTCAT passa a ser obrigatório para todos os agentes e nele deve conter a informação a respeito do EPC. É exigido que o trabalhador esteja exposto de forma habitual e permanente, quer dizer, o tempo todo o tempo. Tá vendo que a coisa começa a se repetir? O agente químico é avaliado por presunção de exposição, não se leva em consideração o uso de EPI, o limite de tolerância para ruído ainda é 80 e tem previsão legal para os agentes frio, umidade, radiação não ionizante e eletricidade. Agora vamos para o período 4. Período 4. A partir de 6/3 de 97, a gente vai mudar o anexo. Já não vai ser mais anexo 1 e 3, vai ser o anexo 4. E para confundir, nós temos dois anexos 4. É o anexo 4 do decreto 3048 e o decreto 2172. Anexo 12 da NR15, que fala de asbestos e sílica. Anexo 13 da NR15, que fala de benzeno e seus compostos. Os agentes químicos podem ser avaliados quanti ou qualitativamente e haverá enquadramento se comprovar a exposição aos agentes nocivos arrolados na legislação. Então, presta atenção. Eu vejo as pessoas perguntando de químicos sem ler o anexo e quer enquadrar. Só que na hora que ele fala que vai enquadrar, ele tem que achar o agente químico no anexo. Se o agente químico não estiver no anexo, ele não tem enquadramento. E para os agentes que são quantitativos, eles têm que estar acima do limite de tolerância. E para os qualitativos, ele precisa apenas existir, não precisa ultrapassar o limite de tolerância. Aqui também tem um parênteses para a gente abrir. O que acontece aqui? Os quantitativos, eles são mensurados por técnicas e os qualitativos também têm que ser mensurados por técnicas. Eu já tive alguns peritos que me questionaram, falou: Cleide, olha, esse é qualitativo, a técnica é qualitativo? Na verdade, não. Na verdade, a técnica é a mesma do quantitativo. Ele só não precisa ultrapassar o limite de tolerância. Nós fizemos algumas solicitações de mudanças na instrução normativa e esse foi um dos pedidos. A gente vai pedir para que os qualitativos também tenham a descrição da técnica utilizada para mensurar, e a única diferença que ele tem com o quantitativo é que ele não precisa ultrapassar o limite de tolerância, tá? É uma diferença muito pequena e você vai ver que vários PPPs vêm escrito qualitativo. Qualitativo não é técnica. Nesse período, o limite de tolerância para ruído é 90. Não há mais previsão legal para enquadramento para os agentes frio, umidade, radiação não ionizante, pressão hipobárica e eletricidade.
Vamos lá, agora para o período 5. Viu como é fácil? No período 5, a partir de 98, a gente já vai poder considerar o EPI se ele estiver adequado ao risco. Você vai ver que ele é adequado ao risco no item 15.8 do PPP, e aí você pode verificar o CA do EPI e ver se tem o cumprimento da NR6 e NR9 no item 15.9. Se for cumprido o item 15.9 e se o EPI for adequado ao risco verificado no item 15.8, aí você pode considerar que o EPI é eficaz, exceto para calor, vibração, pressão anormal, biológico e ruído. Aqui, o que muda no período 6? O documento emitido depois do dia 31 de 12 de 2003 é o PPP, mesmo que ele se refira a períodos anteriores a essa data. Por exemplo, a pessoa trabalhou em 1970, não pegou nenhum documento, volta na empresa e fala: olha, eu vou me aposentar, eu gostaria de uma documentação para comprovar que eu trabalhei aqui na empresa. A empresa vai pegar a ficha desse funcionário, vai preencher um PPP da data de 1970, então ele vai estar se referindo a um período trabalhado em 70 e vai emitir um PPP. Então esta data não é a data que ele trabalhou, é a data que ele emitiu o documento, tá? Outra coisa que eu tenho visto muito é as pessoas indeferirem o PPP porque ele está sem o LTCAT. A pessoa confunde o PPP com o japonesinho. Não é, PPP não é japonesinho, PPP é outra coisa, é outro documento. Então, o PPP ele vem sem o LTCAT, ele se basta, não precisa de LTCAT. O que é correspondente ao LTCAT no PPP? É o responsável técnico. Se você tiver responsável técnico, é como se ele dissesse que o seu PPP está contemporâneo à data que ele está dizendo lá que ele trabalhou. Por exemplo, nesse que eu falei de 1970, ele trabalhou em 1970, ele foi exposto a ruído, então o responsável técnico vai ter que ser de 1970, não vai poder ser da data atual. Se for da data atual, ele tem que comprovar que esses dados não são extemporâneos. Depois vou mostrar como é que tem que ser. A metodologia e os procedimentos de avaliação são estabelecidos pela Fundacentro através da NHO. A partir dessa data, considera-se trabalho permanente aquele exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição ao agente nocivo seja indissociável da produção ou do bem ou da prestação de serviço. O limite de tolerância nessa época é de 85 dBA pela metodologia NEM ou dose. Outra coisa que eu vejo muito e que tem muita dúvida é isso aqui, ó. A gente fala em ruído 85 dBA. dBA não seria o correto falar que é uma unidade, é uma forma de medida, mas a gente usa como se fosse unidade para vocês entenderem melhor. Eu digo, eu tenho 1,5. 1,5 o quê? Eu tenho 1,5 metro de altura, é uma coisa. Eu tenho 1,5, 1,5 cm de altura, não dá, não pode. Então, às vezes as pessoas falam assim: Cleide, olha, veio 85 dB, não veio o A. Pode? Não, não pode. Veio 85 nada. Pode? Não pode. Então, a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui é importante. É importante, não pode deixar passar. Vamos lá. Depois dessa data aqui, nós vamos vir para cá. O que está de diferente aqui? Depois de 14, 8 do 10 de 14, os agentes químicos e radiação, você vai ter que verificar se eles estão na lista dos agentes reconhecidamente cancerígenos em seres humanos, vai desconsiderar o EPI para esses agentes, e se ele tiver indissociável da produção ou do bem, você vai poder enquadrá-lo, ok? Agora nós falamos da parte horizontal, agora nós vamos para a parte vertical do quadro, ok? Então, ó, no período anterior a 28 de 4 de 95, a gente vai usar o que? Anexo 1.
Anexo 1, ele é exaustivo. O que significa ser exaustivo? Exaustivo tem que ser exatamente o que está escrito aqui, tem que estar escrito lá no PPP ou no DSS 8030. Se tiver escrito exatamente a mesma coisa, você pode fazer o enquadramento. Eu vou ler o anexo inteiro, porque todas as vezes que a gente faz uma aula, se a gente não ler, a pessoa nunca mais vai ler. Então hoje todo mundo vai ouvir o anexo 1, que na minha opinião é um dos anexos mais importantes que a gente tem. As pessoas têm dúvida com relação à habitualidade e permanência porque não leu o anexo 1. Eu até hoje leio o anexo 1 quando tenho dúvida. Por quê? Ele vai te dar vários locais onde tem vários agentes que você nem imagina que eles estão ali. Então funciona como cultura geral também. Então vamos lá. Esse é o anexo 1 e ele é exaustivo, então tem que estar escrito exatamente igual para que haja um enquadramento. Então, o calor. Calor vai ser enquadrado na indústria metalúrgica e mecânica, fabricação de vidros e cristais, alimentação de caldeira a vapor ou a carvão ou a lenha. Frio, câmaras frigoríficas e fabricação de gelo. Radiação ionizante, extração de minerais radioativos, tratamento, purificação, isolamento e preparo para distribuição, operação com reatores nucleares com fontes de nêutrons ou de outras radiações corpusculares, trabalhos executados com exposição aos raios X, rádio e substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e diagnósticos, fabricação de ampolas de raio-x e radioterapia, fabricação e manipulação de produtos químicos e farmacêuticos radioativos, urânio, rádon, mesotório, tório-X, césio-137 e outros, fabricação e aplicação de produtos luminescentes radíferos, pesquisa e produtos do raio-x e substâncias radioativas em laboratório. Presta atenção que isso aqui vai se repetir praticamente no anexo inteiro. Fabricação e aplicação. Fabricação e aplicação. Vocês vão ver que isso se repete no anexo todo. Opa, pulou. Trepidação. Trabalho com perfuratriz e marteletes pneumáticos. Ruído. Caldeiraria. Trabalhos em usinas geradoras de eletricidade. Trabalhos com exposição permanente a ruído acima de 90 dB. Mas esse daqui a gente não usa, porque não só porque tu tem o dBA, porque nessa época é 80. Então a gente nem usa esse aqui, porque o outro anexo, que é o anexo 3, ele é mais concessivo, então a gente usa sempre o anexo mais concessivo. Operação com máquinas pneumáticas, trabalhos em cabines de prova e motores de avião, a pressão atmosférica, trabalho em caixões ou câmaras pneumáticas subaquáticas e em tubulações pneumáticas, operação e uso de escafandro, operação de mergulho, trabalho sob ar comprimido em túneis pressurizados. Aqui só um parênteses para a gente saber. Trabalho sob ar comprimido em túneis pressurizados. Isso aqui é muito usado quando você vai construir pilar de ponte que vai atravessar rio e na cabeça do tatuzão do metrô. São locais que são com ar comprimido e túneis pressurizados. Eu não sabia, aprendi esses dias. Químicos, que é o arrepio de todo mundo, né? Arsênico, metalurgia de minérios arsenicais, extração de arsênico, fabricação de compostos de arsênico, fabricação de tinta à base de compostos de arsênico, fabricação e aplicação de produtos inseticidas, parasiticidas, raticidas à base de compostos de arsênico, berílio glicínio, extração, trituração e tratamento de berílio, fabricação de ligas de berílio e seus compostos, fundição de ligas metálicas, utilização do berílio nos seus compostos na fabricação de tubos fluorescentes, ampolas de raio-x e de vidros especiais. Cádmio, extração, tratamento e preparação de ligas de cádmio, fundição de ligas metálicas, fabricação de compostos de cádmio, solda com cádmio, utilização de cádmio em revestimentos metálicos. Chumbo, extração de chumbo, fabricação de emprego de chumbo tetretila ou tetramatila. Aqui acho que é tetrametila. A gente achou vários errinhos de digitação aqui.
fabricação de objetos e artefatos de chumbo, fabricação de acumuladores, pilhas e baterias elétricas contendo chumbo ou compostos de chumbo, fabricação de tintas, esmaltes e vernizes à base de compostos de chumbo, fundição e laminação de chumbo, zinco velho, cobre e latão, limpeza, raspagem e reparação de tanques de mistura e armazenamento de gasolina contendo chumbo tetretila. Isso aqui está proibido, não existe mais, tá? Isso aqui é nos antigamente. Metalurgia e refinação de chumbo, vulcanização de borracha pelo litargírio ou outros compostos de chumbo. Cromo. Fabricação de ácido crômico, cromatos e bicromatos. Aqui é ácido. Fósforo. Extração e preparação de fósforo branco e seus compostos. Fabricação e aplicação de produtos fosforados e organosfosforados, inseticidas, parasiticidas e raticidas. Fabricação de projéteis incendiários, explosivos e gases asfixiantes à base de fósforo. Manganês. Extração, tratamento e trituração do minério por processos manuais ou semiautomáticos. Fabricação de compostos de manganês. Fabricação de pilhas secas contendo compostos de manganês. Fabricação de vidros especiais, indústrias de cerâmica e outras operações com exposição permanente à poeira de pirolusita ou de outros compostos de manganês. Mercúrio. Extração e fabricação, tá vendo? Ó, extração e fabricação vai se repetindo. Extração e fabricação de compostos de mercúrio, fabricação de espoletas com fulminato de mercúrio, fabricação de tintas à base de compostos de mercúrio, fabricação de solda à base de mercúrio, fabricação de aparelho de mercúrio, como barômetro, manômetro, termômetro, interruptor, lâmpadas, válvulas eletrônicas, ampolas de raio-x e outros. Amalgamação de zinco para fabricação de eletrólitos, pilhas e acumuladores, douração e estanhagem de espelhos à base de mercúrio, empalhamento de animais com sais de mercúrio. Esse aqui é diferente, ó, já dá para guardar. Recuperação de mercúrio por destilação de resíduos industriais, tratamento a quente das amálgamas de ouro e prata para recuperação desses metais preciosos, secretagem de pelos, crinas e plumas, filtragem à base de compostos de mercúrio. Esse aí já é cultura inútil. Ouro. Redução e separação e fundição de ouro, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Fabricação de benzol, toluol, xilol, benzeno, tolueno e xileno. Fabricação e aplicação de inseticidas clorados derivados de hidrocarbonetos. Fabricação e aplicação de inseticidas e fungicidas derivados de ácido carbônico. Fabricação de derivados halogenados de hidrocarbonetos alifáticos, cloreto de metila, brometo de metila, clorofórmio, tetracloreto de carbono, dicloretano, tetracloretano, tricloretileno e bromofórmio. Fabricação e aplicação de inseticida à base de sulfeto de carbono, fabricação de seda artificial viscose, sulfeto de carbono, carbonilida, gás de iluminação, solventes para tintas, lacas, vernizes contendo benzol, toluol e xilol. Outros tóxicos, associação de agentes. Fabricação de flúor e ácido fluorídrico, cloro e ácido clorídrico e bromo e ácido bromídrico. Aplicação de revestimentos metálicos, eletroplastia compreendendo niquelagem, cromagem, douração, anodização de alumínio e outras operações assemelhadas. Pintura a pistola, que é a associação de agentes hidrocarbonetos e partículas suspensas. Trabalhos em galerias e tanques de esgoto, que é monóxido de carbono, gás metano, gás sulfídrico e outros. Solda elétrica e oxiacetileno, que são os fumos metálicos. Só um parênteses aqui. Solda só tem enquadramento. Solda MIG, TIG, TAG e oxiacetileno, ok? Indústrias têxteis, alvejadores, tintureiros, lavadores e estampadores à mão. Sílica. Sílica, silicatos, carvão, cimento e amianto. Extração de minérios, extração de rochas amiantíferas, furação, corte, desmonte, trituração, peneiramento e manipulação, extração, trituração e moagem de talco, decapagem, limpeza de metais, foscamento de vidros com jatos de areia, isso aqui está proibido, não pode.
fabricação de cimento, fabricação de guarnição para freios, material isolante e produtos de fibrocimento, fabricação de metal refratário para fornos, chaminés, cadinhos e recuperação de resíduo, fabricação de mós, rebolos, saponáceos, pós e passas para polimentos de metais, moagem e manipulação de sílica na indústria de vidros, porcelana e outros produtos cerâmicos, mistura, cardagem, fiação e tecelagem de amianto, trabalho em pedreiras, trabalho em construção de túneis, biológico, é outro arrepio, né? Carbúnculo, brucela, mormo, tuberculose e tétano. Trabalhos permanentes em que haja contato com produtos de animais infectados. Trabalho, guarda isso, ó, trabalho permanente em que haja contato com produtos de animais infectados. Trabalho permanente em que haja contatos com carnes, vísceras, glândulas, sangue e ossos pelas dejeções de animais a animais infectados. Anexo 2. Médico, veterinário, enfermeiro e técnico de laboratório. Não está escrito açougueiro aqui, ok? Animal infectado. Açougue não, né? Ok? Animal doente e material infecto-contagiante. Trabalho permanente exposto ao contato com animais doentes, material infecto-contagiante. Anexo 2. Médico, veterinário, enfermeiro e técnico de laboratório. Açougue não, né? Ok? Preparação de soro, vacina e outros produtos. Trabalho permanente em laboratório com animais destinado ao preparo de soro, vacina e outros produtos. Anexo 2. Médico laboratorista, técnico de laboratório, biologista. Doentes ou material infecto-contagiantes. Trabalho em que haja contato permanente com doentes ou material infecto-contagiantes, médico, laboratorista, patologista, técnico de laboratório, dentistas e enfermeiros. Germes. Trabalho nos gabinetes de autópsia, de anatomia e anatomopatologia. Anexo 2. Médico toxicologista, técnico de laboratório de anatomopatologia ou histologia, técnico de laboratório de gabinete de necrópsia, técnicos de anatomia. Acho que agora acabou. Pronto, acabou. Esse é o anexo que eu acho assim super importante. O anexo 3, ele é exemplificativo. O que é ser exemplificativo? Como o anexo 1 fechou muito porque ele é exaustivo, então, para pegar o pessoal que está trabalhando junto com o pessoal que está lá no anexo 1, foi feito o anexo 3. E o anexo 3 eu não vou ler inteiro não, só vou dar uma pincelada. Então, aqui ele vai falar operação em locais com temperatura excessivamente alta, capaz de ser nociva à saúde proveniente de fontes artificiais. Lá ele falava de forno, caldeira, temperatura acima de 28. Aqui já está falando uma coisa assim mais aberta, não está tão fechado. Frio, operação com local com temperatura excessivamente baixa, capaz de ser nociva à saúde proveniente de fontes artificiais, trabalho na indústria do frio, operador de câmara frigorífica e outros. Então ele abre aqui um leque para que você faça enquadramento de outros. Outros quem? Outros que estão nessas operações que não foi descrita lá no anexo 1 e aqui no 3 ele está abrindo um pouquinho. Mas não é para pegar quem está muito longe disso aqui, é para pegar o que está na beirada do que ele deixou ali do anexo 1, tá? Da umidade a mesma coisa, radiação bem parecido com o que estava lá no outro, só que ele não fecha tanto. Trepidação fica sempre mais ou menos igual. O ruído, ó, ele vai abrir um pouco mais. E ainda sempre vem aqui o outros, que ele realmente quer abrir o leque. E assim vai. E continua, ó, fabricação, tinta, parasticida, emprego, pintura, tudo a mesma coisa, ó, depilação, essa aqui é interessante, ó, depilação, empalhamento. Então são exemplos de atividades que lá no outro não tinha e que parece que ele esqueceu de pôr lá, então ele resolveu colocar aqui também. O berílio, vocês lembram, ó, é mais ou menos a mesma coisa que ele pôs lá atrás, aqui mais ou menos parecido, e assim vai. O chumbo também, ó, ok? E vai indo. Ele não é muito diferente do outro, mas ele descreve um pouquinho diferente, ele é um pouco mais aberto.
Aí. Outra coisa que tem que tomar cuidado que a gente pega muito é poeiras. Poeiras não é toda qualquer poeira. Poeira, quando ele fala em poeira, aqui na. Ele vai falar referente a sílica, carvão, cimento, asbesto, tal. Não é qualquer poeira, não. É isso aqui, ó. Então toma cuidado quando você lê poeira, ok? Tóxicos orgânicos, aqui ele já abre, ó. Hidrocarbonetos terminado ano, eno, ino. É qualquer pessoa? Não. Quem está lá na extração, na produção, aplicação, não é qualquer um que está mexendo com isso aqui, não. Então ele vem aqui e já começa, ó. Exposto a poeireiras, gases, vapores, neblinas, derivado de carbono, relação internacional de substância, e vai indo aqui, ó. Mas não é gente que está longe da aplicação, fabricação, igual ele colocou lá atrás, tá? E vai indo. Esse aqui, ó, é o anexo 3, ok? Tá vendo? Anexo 3. Oi? Vocês estão vendo o anexo 3? Sim, estamos Sim, vendo, estamos vendo. sim. Então tá jóia. Vamos lá. É que eu separei aqui, que aí dá pra gente ver. Eu vou pôr, então, aqui, ó, na tela dupla, que aí num canto a gente vê o quadro e no outro a gente vê os anexos, ok? Ok, se você conseguir vai ser bom. Tudo bem? Então vamos lá. Do administrativo eu já falei, anexo 1, anexo 2, anexo 3, o enquadramento só por médico, DSS 8030 só para ruído, desculpa, LTCAT só para ruído, vou mostrar aqui. Então, quando você tiver os japonesinho, ele tem que vir com LTCAT para todos os agentes, dependendo do período. Se for antes de 96, só para ruído, ok? Depois de 96, ele vai precisar vir do EPC. Isso aqui, na hora que você abre o quadro MIAI, ele já abre o quadro certo. Porque o que acontece? Eu coloquei aqui, esse aqui é depois de 96, que o EPC é depois de 96, tá? Então esse quadro aqui que a gente tá pegando é do terceiro período. Então o LTCAT, ele tem que ter uma estrutura. Qual a estrutura do LTCAT? Você tem que ver se ele é individual ou coletivo, a identificação da empresa, identificação do setor e da função, descrição da atividade, identificação do agente nocivo, localização das possíveis fontes, via e periodicidade da exposição do agente nocivo, metodologia e procedimentos de avaliação do agente, descrição das medidas de controle existente, conclusão, assinatura e identificação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança e a data de realização da avaliação ambiental. Teoricamente, se você não pegar um LTCAT que tenha todas essas características, você já pode negar e já cita, olha, conforme o artigo 262 da IN 77, eu estou negando porque está faltando o item 1, 3, 5, 6 e vai enumerando aqui o que você viu que está faltando, ok? Se for um laudo extemporâneo, o laudo ele tem que ser contemporâneo ao período que a gente está analisando. O que é ele ser contemporâneo? Contemporâneo, se você está analisando no período de 1970, o laudo tem que ter sido feito dentro do período que você está analisando. Se ele tiver um dia fora, ou antes ou depois, você vai ter que conferir se ele tem características de ser contemporâneo ou não. Então, se ele foi feito um dia antes do período que você está analisando ou um dia depois do período que você está analisando, não interessa se é um dia só, tem que estar dentro do período. Dá dó, mas a lei diz isso. Então, se ele tiver um dia antes ou um dia depois, você tem que ter a descrição de que não houve mudança do layout entre a feitura do laudo para o período que você está analisando, tá? Se não houve nenhuma substituição de máquina ou equipamento do período que você está analisando até a realização do laudo. Se teve adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva da data do período que você está analisando até a realização do laudo. Então, o laudo tem que ser fidedigno ao período que você está analisando. Como você vai saber se ele é fidedigno ou não? Através dessa listinha aqui, entendeu?
Então ele tem que ter tudo isso aqui para você comprovar que o laudo está contemporâneo ao que você está vendo. Então, geralmente você vai pegar escrito assim: não houve mudança de layout. Ok, e o resto? Então ele continua sendo extemporâneo. Por quê? Porque ele falou um item só para você, não falou o resto, ok? Vamos voltar lá para o quadro agora. Então vamos lá. Já falamos da DIRBEM, já falamos da LTCAT só para ruído, já falamos LTCAT para todos os agentes com informação do EPC, que já fica a partir de 13/10/96. Já falamos do LTCAT extemporâneo. Vamos falar agora da permanência aqui. Então vamos lá, tempo todo, todo o tempo. O que significa o tempo todo, todo o tempo? Então, a habitualidade e permanência nessa época é considerada a atividade habitual e permanente, é aquela que é realizada todos os dias, durante todo o tempo exigido, em todas as funções, durante toda a jornada de trabalho, exposta ao agente nocivo. Portanto, não existe comprovada exposição de agente nocivo de modo permanente, não ocasional nem intermitente, se houver, aqui ficou estranho, mas é se houver quebra da permanência, se você realizar atividades consideradas comuns e atividades consideradas especiais numa mesma jornada de trabalho. O que significa isso? Significa que se você fizer atividades consideradas comuns para ruído, no caso, seria atividades em que ele faça coisas que está exposto a ruído abaixo do limite de tolerância. Então, é considerada atividade comum. E atividade especial seria o momento em que ele está exposto a ruído acima do limite de tolerância, ok? Aí nós vamos ver aqui do ruído, ok? Vamos lá, ruído de 80. O ruído de 80. Ele pode ser enquadrado no anexo 1, nesse período, no anexo 115, 25 anos, para trabalhadores em caldeiraria, usinas de eletricidade, sala de turbina e geradores, cabine de prova. Esse aqui é o exaustivo que tem que estar exatamente nessas funções. Ou no exemplificativo, que seria o anexo 3. Anexo 3, código 116, 25 anos, trabalhadores expostos a ruído acima de 80 dBA, na portaria interministerial, caldeireiro, operador de máquina pneumática, motores e turbinas. Então, você vai geralmente usar o 3. Raramente a gente usa o 1. Por quê? Porque ele é muito restritivo. Frio, umidade, radiação ionizante e eletricidade, eles são analisados todos da mesma forma. Eles são analisados todos da mesma forma. A partir de 14/10, ele tem obrigatoriedade de LTCAT ou responsável técnico, se for o PPP, no mesmo período do que você está analisando, ok? O frio, ele pode ser enquadrado no anexo 1, código 112, para trabalhadores em câmaras frigoríficas e fabricação de gelo, ou no anexo 3, que ele é exemplificativo. Aí vai entrar no código 112, trabalhadores expostos a temperaturas menores que 12 graus Celsius, trabalhadores de câmaras frigoríficas. Umidade. No exaustivo não consta. É que esses daqui são todos iguais, viu? Você pega ali no anexo 3, ele está ali descrito. E eu vou deixar também o quadro com vocês, pode ficar tranquila, viu? A umidade, ela só tem no anexo 3, código 113, que são trabalhadores expostos à umidade excessiva, lavadores, tintureiros e operários de salina. Radiação não ionizante, também enquadramento até 5/3/97, para soldadores com arco elétrico, oxiacetileno, aeroviários de manutenção de aeronaves e motor turbo-hélice, e exaustivo no anexo 3, código 114, operador de raio-x, rádium, substâncias radioativas, soldadores com arco elétrico, soldadores com oxiacetileno, aeroviários de manutenção, aeronaves e motores turbo-hélice, e no exemplificativo, que é o anexo 3, código 1211, solda elétrica e óxido acetileno, que são os fumos metálicos. Eletricidade. Só são considerados habitualidade e permanência tensão maiores que 250 volts
para linhas vivas existentes no código de sistema de potência, geração, transmissão e distribuição, estando excluídas, portanto, atividades em unidade de consumo com tensão elétricas de 110 e 220, trabalhos em painéis de controle, bem como atividades em redes de telefonia, cabista e outros. Então, para a eletricidade, só para a companhia de energia elétrica, mesmo que ele esteja trabalhando numa indústria, você não vai considerá-lo exposto à eletricidade, ok? E ele, na parte exaustiva do anexo 1, ele não tem enquadramento, e no anexo 3 é código 118, trabalhadores expostos a tensão superiores a 250 volts, eletricista, cabista e montador. Vamos lá, a gente estava aqui. Pressão atmosférica, vamos lá, pressão atmosférica acho que tem aqui, olha lá, tem aqui. Pressão atmosférica. A partir de 14/10/96 tem que ter o LTCAT ou o responsável técnico, se for o caso o PPP. Exaustivo no anexo 1, código 116, escafandrista, mergulhador, operador em caixão ou tubulações automáticas. Anexo 3, que é exemplificativo, código 117, escafandrista, mergulhador, operador em caixão ou tubulões de pneumáticos. Vamos lá. Falamos da pressão. LTCAT aqui é tudo igual aquele que eu já mostrei para vocês, tá bom? Tem os tópicos do LTCAT e a parte da extemporaneidade, tá? Do calor. A partir de 14/10/96 tem obrigatoriedade de LTCAT ou responsável técnico se for no PPP. No anexo 1, que é exaustivo, código 111, indústria de metalúrgica, mecânica, fabricação de vidros, cristais e alimentação de caldeiras, a vapor, a carvão ou a lenha. Exemplificativo, anexo 3, código 111, temperatura maior que 28 graus. Viu que tudo se repete? 14/10, anexo 1, anexo 3, toda hora é a mesma coisa. Por quê? Eu falei para vocês no começo, todos os agentes são analisados da mesma forma, não é de forma diferente, ok? Vamos lá, trepidação. As coisas começam a se repetir tanto que no fim a gente acaba até decorando de tanto ouvir a mesma coisa. Olha lá, trepidação. A partir de 14/10/96 precisa do LTCAT ou responsável técnico se for no PPP. Anexo 1, código 114, trabalhos com marteletes pneumáticos e perfuratrizes. Anexo 3, código 115, operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos expostos a trepidações com 120 golpes por minuto. Trepidação e vibração, tem hora que você vai ver que ele é qualitativo e hora ele é quantitativo. Tanto você pode pôr aqui como pode pôr aqui sem problema nenhum, que você vai ver que dá na mesma, ok? Vamos lá, agora radiação ionizante. Radiação ionizante, vocês vão ver um xerox de tudo que vocês viram até agora. A partir de 14/10/96 tem a obrigatoriedade do LTCAT ou responsável técnico se for PPP. No anexo 1, você enquadra ele no código 113, trabalhadores na extração de minerais radioativos, mineração com exposição ao radônio, manutenção e supervisão em unidades de extração, tratamento e beneficiamento de minerais radioativos com exposição à radiação ionizante, operação com reatores nucleares ou fontes radioativas, exposição a raio alfa, beta, gama e X, nêutrons, manipulação com produtos radioativos. Toma cuidado aqui com um negócio que chama gammagrafia. Existem uns raios-x que eles fazem em concreto, que eles usam um aparelhinho que chama gammagrafia, que é para ver se tem alguma rachadura no concreto, e ele tem enquadramento aqui, ok? No anexo 3, jornada fixada em lei, operadores de raio-x, rádium e substâncias radioativas. Biológico. Outra vez a mesma coisa, né? A partir de 14/10/96 precisa de LTCAT ou responsável técnico se for no PPP, ok? No anexo 1, aqui é tudo anexo 1.
Código 1.3, trabalhos permanentes em que haja produtos de animais infectados. Isso aqui a gente já leu lá atrás, ok? Médico veterinário, enfermeiro, laboratório. Não vou ler tudo de novo, que a gente já falou disso. Anexo 3 a gente também já falou, tá? Vamos lá. Biológico a gente já acabou. Agora, uma das datas mais importantes que vocês vão ver é 5/3/97. Isso aqui aparece demais, essa data. Por que que ela é importante? Viu que o risco preto aqui está bem forte? Essa data é importante, primeiro, porque mudam os anexos. Do anexo 1 e 3, a gente vai começar a ver outros anexos. Anexo 4 do decreto 2172, anexo 4 do 3048, anexo 12 da NR15, anexo 13 da NR15. Além disso, a gente vai ter mensuração dos agentes químicos, então a gente vai ter avaliação quantitativa e qualitativa. Nós vamos ter agora a quantificação dos agentes químicos, que é isso que eu acabei de falar. O ruído passa para 90, frio, umidade, radiação não ionizante, eletricidade já não vai ter mais enquadramento. Pressão atmosférica continua a mesma coisa. O calor começa a ser avaliado de uma outra forma. Vibração mais ou menos a mesma coisa. Radiação ionizante parecido, porém ele começa a virar cancerígeno já nessa data aqui. O biológico eu vou discutir porque o biológico dá muita discussão, mas a gente vai sanar algumas coisas. Eu vou falar agora do anexo 4 do decreto 2172, que depois de 99 ele passa a ser anexo 4 do decreto 3048. Esses dois às vezes causa confusão porque os dois são anexo 4, porém eles são muito parecidos. Tem diferença, mas é pouquinho. Eu vou começar com esse aqui, ó, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o anexo 4 do decreto 2172. Ele foi revogado em 6 de maio de 99, que é aquele outro que eu vou mostrar depois, tá? Então ele vai falar dos tempos dos agentes químicos, físico, químico e biológico, quanto tempo demora para a pessoa aposentar. Vai falar de novo extração, metalurgia. Tá vendo que é tudo a mesma coisa? Extração, fabricação, utilização. Falou já de vidro lá atrás que a gente viu, curtume de peles, a gente já tinha visto isso lá, tá? Então, as coisas começam a se repetir. Por que que eu gosto do anexo 1? Porque ele descreve melhor tudo isso daqui. Você vai ler aqui, tá escrito a mesma coisa que lá, mas lá eu acho mais legal a forma que tá escrito. Aqui sobre benzeno, berílio que a gente já viu, bromo, cádmio. Lembra do cádmio que ele fala do revestimento eletrolítico, fala de bateria. A gente vai lembrar inclusive da nossa bateria do celular, que é de níquel cadmio. Vai falar de carvão outra vez, chumbo outra vez. Então ele vai dar um outro formato de enquadramento pra gente, ó, tá vendo? De sulfeto de carbono que estava lá atrás como 211, 1211, né? Que ele estava junto com os hidrocarbonetos, aqui ele separou. Fósforo, que ele estava falando de raticida, aquelas coisas lá. E assim vai, é tudo a mesma coisa, ok? Por isso que a gente não precisa ficar tão preocupado, porque na hora que fala disso daí, fala desses anexos, não precisa assustar. Por quê? Porque eles se repetem muito. Agora nós vamos falar do anexo 12. Anexo 12, não precisa ficar nervoso, não. Você vai ver que o anexo 12, ele não tem muita coisa para a gente ler. Eu até grifei aqui o que a gente tem que ler. É coisa pouca, ó. Do asbesto, você vai ler tudo isso aqui? Pode até ler, mas não, você tem que saber o que é o asbesto. O asbesto, ele é o amianto, que é uma forma fibrosa de silicatos pertencente ao grupo de rochas metamórficas das serpentinas. Isso é, crisotila, asbesto branco, e é dos anfibólios, isso é, actinolita da amosita, asbesto marrom. O negócio é até ruim de falar.
Mas isso aqui, ele tá super proibido. É uma coisa que quando tem ali, você vai ver que são algumas empresas que já são marcadas. É Brasilite, é sempre mais ou menos as mesmas. Por quê? Porque isso aqui tá super proibido. Não pode mais nem usar caixa d'água de amianto, ok? Então você vai ver aqui, ele vai descrever onde que tem, o como, quem tem, como tem que manusear. Isso tudo não tem nada a ver com aposentadoria especial, né? Então, o que que é importante aqui pra gente? Aqui o importante pra gente é você saber que, ó, ele tem que ser feito um cadastro a cada 2 anos. Olha, então o anexo 12, o que que é importante a gente ver? O que que é o asbesto, a definição dele de asbesto, que é aquele que eu não consegui ler. Ele fala que exposição ao asbesto, a exposição ao trabalho de fibras respiráveis ou poeira de asbesto em suspensão no ar originada pelos asbestos ou minerais ou produtos que contenham asbestos. O resto ele vai falar como tem que fazer, como tem que manusear, como quem fornece tem que registrar e assim vai. Aí o que, que interessa para a gente disso tudo? Quer dizer, antes de iniciar trabalho de remoção e demolição, o empregador ou contratado, em conjunto com a representação dos trabalhadores, deverão elaborar um plano de trabalho onde sejam especificadas as medidas a serem tomadas, inclusive as destinadas a. Isso aqui, por que, que eu grifei? Você vê muita reforma por aí que as pessoas começam a tirar aquelas telhas, aquelas onduladinhas, e teoricamente eles teriam que fazer tudo isso e você vê que não faz. Que mais que é importante aqui para nós? O empregador deverá realizar avaliação ambiental da poeira de asbesto nos locais de trabalho em intervalos não superiores a 6 meses. Você vai pegar lá um PPP, ele tem um responsável técnico lá para trás, você já vai começar a botar barba de molho, porque se ele tem que fazer avaliação ambiental a cada 6 meses, pouco provável que a gente vai pegar alguma coisa que seja extemporâneo, tá certo? O registro das avaliações deverão ser mantidas por um período não inferior a 30 anos. 30 anos, o cara está aposentando agora. Como é que ele jogou fora isso aqui? Entende onde que é importante isso? O limite de tolerância para fibras respiráveis de asbesto é de 2 fibras por centímetro cúbico. Então, são poucas coisas desse texto inteiro que serve para a gente para analisar a aposentadoria especial. E eu já grifei o que é importante para a gente, ok? E aqui ele fala de fibras respiráveis são aquelas com diâmetro inferior a 3 micrômetros, comprimento maior que 5 micrômetros e em relação entre o comprimento e diâmetro superior a 3,1. Esse é bom para quem vai fazer prova de medicina do trabalho, isso sempre cai. Aqui ele vai falar como que você vai cadastrar os produtos, que tipo de letra, que tamanho que tem que ser a proporção da letra, aqui ó, a proporção da letra. Isso tudo pra gente não precisa, o que precisa é só aquilo que eu já grifei para vocês. Que nem manganês e seus compostos. O que precisa saber? Que o limite de tolerância para as operações com manganês e seus compostos referente à extração, tratamento, moagem, transporte do minério ou ainda outras operações com exposição a poeiras do manganês ou de seus compostos é de 5 miligramas por metros cúbicos no ar para jornada de até 8 horas por dia. E que o limite de tolerância para as operações com manganês e seus compostos referente à metalurgia, aqui já é diferente, a metalurgia. Aqui ele já está lá no meio da pedreira, tirando, extraindo o negócio, né? Aqui ele já está na metalurgia, já está na fábrica, fabricando composto de manganês, fabricação de bateria e pilha seca, fabricação de vidro especial e cerâmica. Aqui ele já está fabricando as coisas. Então aqui a gente já tem um valor de limite menor para a jornada de 8 horas. O que mais que tem aqui que interessa para a gente? A sílica, todo mundo se arrepia, inclusive eu me arrepio toda vez que vejo. Por quê? Sílica tem todo um cálculo para ser feito, mas quem faz esse cálculo não somos nós. Quem tem que fazer o cálculo é o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança que fez a mensuração lá no local de trabalho, o responsável técnico que fez a mensuração que vai fazer esse cálculo. E esse cálculo, ele vai dar o limite de tolerância, ó, limite de tolerância
para aquele trabalho que ele está fazendo. Então, você só vai enquadrar se o limite de tolerância que ele calculou for ultrapassado. Então, até eu entender isso foi difícil. Por quê? Porque existe sílica em quantidades diferentes em diferentes trabalhos. Então, para cada tipo de trabalho, existe um limite de tolerância diferente. Quem calcula isso é a própria empresa que vai fazer o uso dessa sílica. E aí ele vai calcular o limite de tolerância e a partir disso que você vai saber se isso está acima do limite de tolerância ou não, ok? Agora nós vamos para o anexo 13 da NR15 do benzeno. Calma que isso aqui também não é bicho de 7 cabeças, não tem que ficar nervoso com isso. Vamos lá. Benzeno, às vezes as pessoas ficam meio preocupadas com benzeno, mas benzeno não é tão ruim assim, presta atenção. Olha, aqui a gente vai ter a NR15, anexo 13A, só fala sobre benzeno esse pedaço. Então nós estamos no anexo 13A que só fala sobre benzeno, ok? Então ele fala, o presente anexo se aplica a todas as empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% ou mais de volume e aquelas contratadas no que couber. Não se aplica às atividades, agora vai chegar a parte divertida do negócio. Não se aplica às atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de petróleo. O que vocês comentam desse pedaço aqui? Lembra do frentista? Ok? Se o presente anexo não se arremete ao frentista, por que o frentista é enquadrado? Política. Política. Por quê? Porque ele não era para ser enquadrado. Está escrito aqui no anexo 13. Ok? Lembra que eu falei que era político? Aí, aqui vem para provar. O que mais que é importante desse anexo? Os procedimentos para a proteção coletiva individual dos trabalhadores do risco de exposição ao benzeno nas situações críticas verificadas no item anterior, através de medidas tais como organização do trabalho, sinalização apropriada, isolamento de área, treinamento específico, ventilação apropriada, proteção respiratória adequada, proteção para evitar o contato com a pele. Agora vem a tal da estopinha. Lembra que eu falei, oi estopinha, que eu estava brincando com a Jaque? Aqui ele fala evitar contato com a pele. Lembra de quando a gente abastecia o carro, eles colocavam uma estopa para parar os respingos da gasolina? Aquilo está proibido, aquilo é uma estopa. E aí o resto da história, depois a gente conta a história da estopinha. As empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam, manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% ou mais deverão, no prazo de 90 dias da data da publicação dessa portaria, ter seus estabelecimentos cadastrados junto à Segurança do Trabalho. Então, a gente entra no Ministério do Trabalho, a gente consegue ver todas as empresas que estão cadastradas que mexem com benzeno. Então, é uma forma da gente descobrir se a empresa está fazendo fake ou não no seu PPP. Adequação da proteção respiratória ao disposto na instrução normativa 1. Então, quer dizer, ele tem que ter um EPI adequado ao risco. Valor de referência tecnológico. Valor de referência não é limite de tolerância. É um valor que ele fala de concentração do benzeno no ar considerada execuível do ponto de vista técnico, definido em processo de negociação tripartite. Tripartite quem é? É o Ministério do Trabalho, é o trabalhador e a Previdência. Então, ele só é considerado como referência para você fazer uma melhoria contínua das condições do ambiente de trabalho. Ele não exclui o risco de saúde. O benzeno é uma substância comprovadamente cancerígena, carcinogênica. Por isso que a gente estava brigando por que o carcinogênico até 2014 para frente. A gente queria jogar para trás, mas não pôde por causa do recolhimento. Por isso que a gente está falando aqui, ó, sempre foi carcinogênico, não é de agora. Então tem aqui, ó, o valor de referência é 1 para as empresas abrangidas pelos anexos, então produtora de álcool e aquelas que deverão substituir o benzeno.
2,5 para a empresa siderúrgica. E aqui ele faz o fator de conversão para a gente fazer uma regra de 3 para transformar o miligrama por metro cúbico para ppm. Isso aqui até já acabou. Ah, onde tem benzeno tem que ter uma plaquinha dizendo perigo, presença de benzeno, risco à saúde, que é o que a gente vê no posto de gasolina. Operações diversas. Aqui eu estou falando já de insalubridade, que não tem nada a ver com a aposentadoria especial, só para ter uma ideia do que vai fazer. O cádmio, que a gente já carecou de ver lá nos anexos, está aqui de novo. Aqui ele vai falar operações com as seguintes substâncias. Essas substâncias estão no anexo do anexo 15 e 12A, aliás 13A. Porém, se ela tiver aqui e não tiver no anexo 4, então você não pode enquadrar, ok? Então não é só porque ela está aqui no anexo que você vai enquadrar. Ela tem que estar aqui e lá no anexo 4. Que nem no anexo 4 você não tem aplicação de pistola de tinta de alumínio. Lá só vai ter a substância química. Isso aqui não tem mais. Nem isso, nem isso. Então isso aqui ele é usado como um exemplo pra gente. Aqui, ó, ele vai falar de transporte de cal, cimento. Tá escrito cimento aqui, mas no anexo 4 não existe cimento, tá bom? Vamos trocar aqui, pera aí. Já falamos do anexo 13. Vamos catar agora, deixa eu ver aqui o que é. Deixa eu mostrar para vocês, senão vocês não vão ver. Calma aí. A gente já viu anexo 4, anexo 4, anexo 12A. Agora vamos ver o 13A, que é o benzeno. Já vimos. Agora já vimos este o tempo todo. Agora a gente vai ver. Aqui já viu. Vou para ruído aqui. Ah, deixa eu falar desse pedaço aqui, que esse pedaço é interessante. Depois de 5/3/97 até 2/12/98, presta muita atenção. Então, esse pedaço aqui é super importante, porque nesse período aqui, eu vou até pintar de amarelinho para vocês verem aqui. Nesse período aqui, esse aqui, se a forma tiver correta, a forma é se a documentação toda tiver correta, a substância estiver arrolada na legislação, quer dizer, ele está no anexo 4 ou no anexo 4, houver permanência, for qualitativo ou se for quantitativo acima do limite de tolerância, você pode enquadrar o agente químico. Agente químico, ele só vai ser enquadrado depois de 97 nesse período aqui, porque depois você vai considerá-lo como um EPI eficaz. E aí você só vai ter a oportunidade de enquadrá-lo novamente em 2014, se ele for cancerígeno, porque se ele não for cancerígeno, daqui para frente você não enquadra mais nada de químico, ok? Então, químico, o pessoal tem tanto medo, mas você vai ter que se preocupar com alguns períodos, que é esse período aqui e esse período aqui, ok? Não é difícil, tá vendo? É só impressão. Com relação aqui, a gente já falou, aqui já falamos. Aqui do PPP, eu acho essa parte importante da gente mostrar. Vamos lá para o PPP. O PPP só vai vir com LTCAT se necessário. Se necessário, se a gente tiver alguma dúvida no preenchimento do PPP, a gente vai pedir o LTCAT. Não é para fazer indeferir o benefício se vier o PPP sozinho. O PPP vem sozinho mesmo. O LTCAT vem só se você pedir. A metodologia tem que ser a da Fundacentro e a NHO, ok? Eu pus em vermelho aqui, depois eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei esse vermelho. Isso aqui não é da minha cabeça, não. Tem que ter o nome da empresa. Você pode verificar a atividade da empresa no Google para ver o que ela faz. Evita de você ter que ficar avaliando o KNAI dele. Você já vai saber o que ela produz, o que não produz. O nome do trabalhador sempre é bom dar uma olhada, conferir. O período, tomar muito cuidado com o período, porque período ele tem que vir com dia, mês e ano. E no caso do trabalhador ativo, a data fim não deverá ser preenchida. Isso aqui foi motivo de briga no GT. O pessoal às vezes coloca só uma data aqui.
Se ele puser só uma data, é uma data, não é um período. Se ele deixar o a data e o você presume que aqui ele ainda está trabalhando. Mas o certo não é ele deletar. Tem gente que vem aqui no e deleta isso aqui. Tá errado. O certo é ele deixar em branco. Então ele põe a data aqui e aqui ele deixa em branco. Não é para deletar, ok? Porque se eu coloco aqui, ó, o meu aniversário é 8/8 de xarana. Agora, eu não posso colocar que eu faço aniversário o ano inteiro ou 3 anos. Aqui é uma data, data do aniversário. Agora, período é de uma data a outra. Então, aí já é outra coisa. Data é uma coisa, período é outra. Então, tem que prestar atenção nisso aqui. Depois vou mostrar de onde eu tirei esse vermelhinho. Código GFIP, toda hora alguém está perguntando. Código GFIP é só para você ter uma ideia do tipo de exposição que a pessoa teve, que o segurado teve. Não é motivo para indeferimento. Mesmo porque a gente não tem como conferir mais o código GFIP. Antes a gente tinha, agora não dá mais para conferir. Período eu já falei aqui, a mesma coisa. Descrição das atividades. Você tem que ter a descrição das atividades físicas ou mentais realizadas pelo trabalhador por força do poder de comando a que se submete, com até 400 caracteres alfanuméricos. As atividades deverão ser descritas com exatidão, de forma sucinta, com utilização de verbos no infinitivo pessoal. Isso aqui também está descrito, isso está na lei, não é da minha cabeça. Item 15, hiper importante. Então, aqui já falei do período, é a mesma coisa. No item 15.2 tem que estar escrito físico, químico ou biológico. No 15.3 tem que estar a descrição do fator de risco com até 40 caracteres alfanuméricos. Em se tratando do tipo químico, deverá ser informado o nome da substância ativa, não sendo aceitas citações de nomes comerciais. Então, aquela história que tem no manual para procurar o FISPIC da substância, não, ele tem que dar para você. Não é aceito o nome comercial, você não tem que ficar caçando nada, não. Pode pôr o que ele quiser lá. A única coisa que tem perdão é gasolina, que já está escrito no decreto, ok? Vamos lá. E isso também está escrito na lei, não é da minha cabeça. 15.4. Intensidade ou concentração depende do tipo de agente com até 15 caracteres alfanuméricos. Caso o fator de risco não seja passível de mensuração, ele vai vir com NA, não aplicável. Técnica utilizada até 5/3/97 é presunção de exposição e depois vai ser NR15. E depois de 2004, NHO da Fundacentro, a técnica utilizada para apuração vai, do item 15.4 com até 40 caracteres alfanumérico. Caso o fator de risco não seja passível de mensuração, vai vir como NA, que é o não aplicável. EPC a partir de 13/10/96, conforme IN 77. O EPI, informação obrigatória depois de 2/12/98 e não é considerado para ruído biológico e benzeno. Benzeno já teve época que foi e tem época que não foi, agora não está considerando mais, pode até tirar daqui. Depois de 7/10/14 não vai ser considerado para os cancerígenos. O CA do EPI é uma informação obrigatória após 2/12/98. Informação obrigatória após 2/12/98, que também faz referência ao EPI. Responsável ambiental. Responsável ambiental para ruído sempre. Para os demais agentes após 13/10/96. O período, a mesma coisa que eu falei lá atrás. Seção de resultados de monitorização biológica não deve ser preenchido, não tem que ser preenchido ao exame clínico, mas tem que ter responsável pela monitorização biológica. Porém, se não tiver, não é motivo para indeferimento do período, porque esta informação não vai interferir na análise do agente nocivo que a gente está vendo. Outra coisa que é importante, aqui nesse item,
ele vai falar da responsabilidade de quem preenche o PPP. Então, a prestação de informação falsa nesse documento constitui crime de falsificação de documento público. E outra, aqui embaixo a gente tem que ter nome, NIT, cargo e o carimbo da empresa. Aqui no item observações, às vezes vem escrito que o L foi baseado em demonstração ambiental, que não mudou o layout. Então, se ele mandar isso daí, a gente vai ter que ver os critérios de extemporaneidade. Não é só ele colocar que não teve mudança de layout que tá ok. Não, ele tem que colocar os demais itens também. Às vezes, o LTCAT vem junto com o PPP. Se ele vier junto, é prerrogativa sua se você vai analisar ou não. Se for analisar, os itens que você tem que analisar estão aqui, que é aqueles que a gente já citou, ok? Eu vou fechar esse item aqui e vou mostrar de onde eu tirei essas letrinhas vermelhas. Esse aqui é o PPP, sem letrinhas vermelhas. E aqui vem a instrução de preenchimento. O PPP, ele é uma instrução normativa. Tá vendo? É uma instrução normativa. Então, é uma lei, é um tipo de lei. E essa lei ensina como se deve se preencher. Então, aqui vem tudo, a bula do PPP, ó. Ó, tem que vir no formato dia, mês e ano. E assim vai. Tudo aquele vermelhinho que eu copiei lá no PPP, foi daqui que eu tirei, ó. CBO, código GFIP, período. Ó o que ele fala do período aqui, ó. É aquilo que eu coloquei lá em cima. A mesma coisa. Olha aqui ele falando de fatores de risco, que não pode ser do nome comercial. E assim vai até lá embaixo. Olha lá. Ok? Isso aqui eu vou deixar para vocês depois, vocês podem ler sem problema. Então, ó, nós paramos aqui no PPP. Eu já falei do tempo todo o tempo. Agora vamos falar do indissociável da produção ou do bem. Então, como é que é isso aqui? Indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. É um trabalho não ocasional nem intermitente, sendo excluído o termo habitual. Vocês estão vendo? Durante 15, 20 ou 25 anos, na qual a exposição do empregado ou do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete. Então, dentro da jornada de trabalho dele, se em algum momento ele tiver que ser exposto ao agente nocivo, então ele é considerado não ocasional nem intermitente. Então, você pode considerar que ele está sendo exposto, ok? Aí, voltando para o quadro. Já falamos desse. Aqui eu já falei do LT, do quantitativo. Falei, vou falar de novo, que isso aqui é importante. Então, os quantitativos, eles têm que estar acima do limite de tolerância para ser enquadrado. E os qualitativos, eles vão começar a precisar de metodologia também, e só vai ser enquadrado, ele vai ser enquadrado mesmo não ultrapassando o limite de tolerância. Estou repetindo bastante, porque às vezes dá confusão isso. Uma coisa que no começo eu confundia, que eu achava que qualitativo, ele não poderia ter ele ser... que o EPI não ia ser suficiente para o qualitativo, porque eu achava que o nível era tão pequeno que o EPI não ia conseguir elidir o agente nocivo. Mas não, mesmo ele sendo qualitativo, o EPI pode neutralizar a função dele, a nocividade dele, né? Então, já falamos aqui. O EPI não vai ser considerado para ruído e biológico. EPI só é eficaz se o CA for adequado ao risco, item 15.7, 15.8 PPP, e se cumprir NR6 e NR7 no item 15.9 do PPP. O benzeno já falamos. Cancerígeno. Cancerígeno no manual, ele tá bem prolixo, porque colocou um monte de coisa lá que não tinha necessidade de pôr. Vamos lá que eu vou compartilhar aqui.
Cancerígeno, ele tem que estar na LINAC, tem que ter CAS e tem que estar no anexo 4. O manual, se vocês pegarem, eles têm uma lista gigantesca de cancerígeno. O que eu fiz? Os que não tem, eu tirei e deixei aqui só os que interessam pra gente. O que interessa pra gente? Aminas aromática, aminobifenila, arsênico, asbesto, azatioprina, benzeno, benzidina, benzopireno, berílio, beta-naftilamina, éter, éter metílico de clorometila, éter bis, éter metílico de clorometila. Olha, eu fiquei a tarde inteira ensaiando para falar esses nomes, viu? Bisclorometil, éter bis, éter metílico de clorometila, cádmio, carvão mineral, piche, beu, alcatrão e betume, ciclofosfamida, cloro, clorambucil, cromo, dietilbestrol, fenacetina, fósforo, metileno, ortotoluidina, oxitoetileno, xisto, gás natural e seus derivados. Tá acabando, tá acabando. Rádio 224, rádio 226, rádio 228, radônio 222, tório 232, sílica livre, poeiras de sílica, sílica cristalina em forma de quartzo ou crisobalita. Então, a gente já tem isso aqui, já pus no quadro lá, é só clicar, ele pula e você vai ver se tem ou se não tem. Se não tiver aqui, pode esquecer, não tem enquadramento, ok? Ruído de 90. No anexo 4, ele vai enquadrado no código 201, exposição a níveis de exposição normatizados, que é o NEM, superiores a 85 dBA. Exposição permanente a níveis ruído acima de 90, que era o texto anterior, que a gente punha por 90, depois ele pula para 85. Ou no anexo 4 do decreto 2172, mas ele foi revogado, que era o de 90 decibéis. Então ele foi revogado e passou para 85, ok? Pressão atmosférica a gente já falou, é tudo a mesma coisa. Eu não vou ficar procurando isso aqui que é igual. Taxa de metabolismo, esse aqui eu quero mostrar para vocês porque isso aqui dá muita confusão. O calor, às vezes dá algum... O pessoal às vezes fica um pouco receoso de fazer um enquadramento, mas assim, ó, o calor ele vai ter enquadramento se for fonte artificial e ele tem uma série de cálculos. Aqueles cálculos a gente não precisa calcular. Ele vem, a empresa que tem que fazer o cálculo, não somos nós que temos que calcular, entendeu? Então, dependendo do tipo de atividade que ele faz, se ele mexe muito os braços, se ele trabalha de pé, se ele trabalha sentado, são limites de tolerância diferentes. Se você se quiser ler como é medido, quanto eles consideram quanto a perda calórica, se o cara trabalha sentado, mexendo braço e perna, se ele tem descanso, se não tem. Isso tudo tem na instrução normativa. Depois eu vou deixar com a instrução toda feitinha aqui para vocês. E aí ele faz toda uma mensuração e vai medir para você. Quando vem no PPP, que ele está exposto a calor, em geral você não vai enquadrar. Por quê? Porque não vai vir a taxa metabólica, como é que ele trabalha, qual é o limite de tolerância que ele está feito. Nesse tempo todo que eu vejo o PPP, eu enquadrei uma vez só que o cara mandou no PPP todo o cálculo da taxa calórica, que o cara trabalhava, como ele trabalhava, quanto ele gastava, ele estava em X temperatura e para X temperatura qual era o gasto metabólico dele. É bem interessante esse cálculo. Eu vou deixar aqui, tá junto aqui no quadro MIAI. É só clicar na NR, ele vai aparecer para vocês, tá? Olha, radiação ionizante também é a mesma coisa daqui, porque não muda muito. Cancerígeno eu já mostrei para vocês. E esse aqui é uma observação que o lixeiro, ele pode ser enquadrado no anexo 4, mesmo antes de 97. Esse aqui é uma exceção que tem porque se você chegar para lixeiro antes de 97, você não consegue enquadrar no prisma. Então, quando você for enquadrar lá no PMF tarefa, tem que lembrar que o lixeiro pode ser enquadrado
mesmo no anexo 4, antes de 97, a única exceção. Então, aqui, ó, ele vai, a NHO 06, que ele vai falar de calor. Então, ele vai falar objetivo, aplicação. Todas as NHO, elas parecem receita de bolo. Todas elas vão descrever minuciosamente como você vai mexer, como você vai medir, como você vai lidar com esse agente nocivo. Então ele vai falar qual é o ciclo de exposição, vai falar da taxa metabólica, vai falar dos termômetros, como é que mede, a situação térmica, o que é grupo homogêneo e vai embora. Aí ele vai falar como é que calcula e aí ele vai mandar as tabelinhas. Quer ver que legal? Aqui, ó. É o quadro 1, que é a taxa metabólica por tipo de atividade. Então, ele vai calcular. Se a pessoa trabalha sentadinho, se ele não fica se mexendo muito, então ele vai calcular por aqui. E aí ele vai fazendo uma série de tabelas, uma série de medidas. Aqui ele vai vendo a taxa metabólica e vai somando aqui tudo. E aí ele vai mandar o cálculo para a gente de qual é o limite de tolerância para esse trabalho que essa pessoa exerce, tá vendo? Ó, se é rampa, se não é, se ele está descendo a rampa, se está subindo escada. Olha que quanta coisa que ele tem que ver para fazer o cálculo. Então isso aqui, se não vier calculado, a gente não sabe se ele sobe, se tem um ângulo de não sei quanto na subida dele. Então, se a pessoa não mandar direitinho o que ele fez, não tem como a gente calcular, tem que vir calculado. Então, ó, aí vem aqui o limite, já vem as calorias, a temperatura, já vem tudo aqui arrumadinho. Então, ele vai ter que mandar o cálculo para daí a gente entrar nessa tabela para ver se tem enquadramento ou não, ok?